Jornal da Manhã. Entrevista. 8h06, estamos recebendo em nossos estúdios Dr. Flávio Machado, nosso parceiro aqui, colaborador, responsável pelo Instituto Homem. Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Alana. Prazer imenso estar aqui de novo, depois de um tempinho, né? Verdade, sem vir. estávamos com saudades. Aqui de novo, com muito prazer, como sempre, para falar de um assunto tão importante que é saúde, né? Saúde não tem preço mesmo. Sem dúvida. E falando em saúde, doutor Flávio, um bom dia já para o senhor. Obrigado. O senhor estava comentando aqui que está viajando por todo o estado de São Paulo, né? Existem mais unidades do Instituto Homem, isso significa que o homem está buscando por mais atendimento na área da saúde. Isso é uma coisa boa, né, doutor? Isso é muito bom, na verdade, Alana. A gente está mudando a gente está quebrando paradigmas, na verdade. Tem até um jornalista de Ribeirão que falou assim: doutor, vocês estão revolucionando a saúde sexual dos homens do estado de São Paulo. E realmente é algo que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque até pouco tempo atrás a gente não podia falar, né? Era algo muito fechado, era uma área da medicina muito pouco abordada, muito pouco falada. A saúde sexual do homem sempre foi algo muito importante na nossa sociedade, mas pouco comentado, pouco abordado. Isso é cultural, Isso. Na verdade. Isso depende muito de como o homem cresce no meio da sociedade, porque existe aquele estigma de que o homem tem de ser forte, não pode mostrar vulnerabilidade. Existe todo esse conceito até psicológico de que o homem não se pode deixar abalar, mas com o tempo o senhor vê isso mudando, vê que o homem pode sim, de repente, buscar ajuda quando necessário. Isso o senhor vê acontecendo no Instituto Homem? Isso, a gente está vendo essa mudança que na verdade, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz, porque o homem, ele é meio cabeça dura, sabe, Alana? Eu gosto muito de quando mulheres me entrevistam, porque vocês acabam dando uma visão feminina desse problema e ao mesmo tempo eu também tento fazer vocês entrarem no nosso mundo, né? Porque o homem tem uma dificuldade muito, muito grande, primeiro de aceitar algum tipo de problema nessa área e segundo de procurar ajuda, e isso custa muito, assim, tô falando assim de um custo emocional, de um custo psicológico, de um custo que ele vai pagando ao longo dos anos. Veja, o homem os estudos mostram que o homem demora de 5 a 10 anos para procurar ajuda nossa. Então, veja que nesse tempo... Na questão da saúde sexual masculina? Exatamente, demora de 5 a 10 anos. E é o que a gente vê realmente na prática, no consultório. Em 5 anos, em 10 anos, o que aconteceu, né, com esse homem? Como que está o psicológico dele diante de todo esse problema de 5 anos? Como que está o casamento dele? Como que está o trabalho dele? Em que ponto isso foi afetado, né? Então, isso é importante. Quando ele chega no consultório do senhor, por exemplo, às vezes é difícil para o homem falar, né? Demonstrar o que está acontecendo. Muito. Hoje em dia, como que tá? Porque a gente ainda considera tabu de certa forma, mas ele consegue se expressar de forma melhor. Olha, realmente eu não tô bacana, eu preciso de ajuda. Como que o senhor vê esse atendimento dentro do consultório? É um gelo que a gente precisa quebrar. Não é gelo, não, é um iceberg. Um iceberg. Um iceberg, doutor? É porque você vê, Alana, eles estão indo numa clínica especializada na área da saúde sexual masculina. E mesmo assim, lá a gente precisa fazer todo um trabalho para que ele se sinta confortável e seguro para falar. Então, desde o primeiro momento, ele vai ser colocado numa cabine individual, não vai ser uma sala de espera conjunta. A gente vai conversando, abordando de uma forma mais leve o assunto, para que ele se sinta mais à vontade para se abrir, para falar. Mas mesmo assim, muitas vezes ele chega na minha frente ali e fala: não, doutor, até que não tá tão ruim. Aí eu falo assim: olha, seu José, né? Vou dar um exemplo aqui, seu José, seu João, olha, a gente tá aqui para resolver o seu problema. Imagine se você sai daqui do mesmo jeito que você entrou.
Você vai perder uma oportunidade, porque... Já deu um passo tão grande Olha de onde procurar você ajuda, tá, né? Olha onde você Vamos tá. continuar com o tratamento, então, né? Então, realmente problema. é tão difícil que muitas vezes ele até demora para ter essa liberdade para falar com a gente lá. Agora, o que mais buscam em questão de tratamento? Quais são os tratamentos, na verdade, né? Os atendimentos que o Instituto Homem oferece e quais que acabam sendo os mais buscados pelos homens? Hoje, quando a gente está falando sobre disfunção sexual, a gente está falando sobre uma entidade médica, assim, que acaba afetando várias coisas. Tem vários problemas que podem acontecer na saúde sexual do homem. O mais comum é a disfunção erétil, que mais afeta. Em segundo lugar, vem a ejaculação precoce. E em terceiro, vem a diminuição da libido. E isso esses tripé aí são os principais casos que a gente vê na prática, né? São todos comportamentos físicos, na verdade, corporais, mas isso, o Instituto Homem, ele trabalha de certa forma também o psicológico, né, a fase que o homem passa, porque tem aquela situação também, passa por muito estresse no dia a dia, relacionamento, de repente, com a esposa, com a namorada, não tá legal, o Instituto Homem, ele faz todo esse atendimento também, esse acolhimento do homem? Sim, na verdade a gente vê que nunca é uma coisa somente física e nunca é uma coisa somente psicológica. A gente sempre tem um misto de coisas, porque o ser humano ele é um ser multifatorial, né, Alana? Às vezes a gente acha que uma coisa é totalmente separada da outra, nossa mente é totalmente separada do nosso corpo, e a gente sabe cada vez mais que isso não existe. O ser humano ele é um conjunto. Então, tem essa questão psicológica que afeta e a gente também aborda isso junto, sendo que a gente vê que muitas vezes a raiz do problema, ela começa como um problema físico, mas o psicológico, o efeito disso sobre a questão psicológica é muito grande, porque o homem, ele precisa se sentir confiante para ele procurar a relação sexual. E quando ele tem algum tipo de problema nessa área... E precisar ser confiante, digamos assim, está com tudo em ordem, né? Exato, tudo funcionando bonitinho. Exatamente. E quando ele tem algum problema nessa área, ele acaba perdendo essa confiança. E é isso que muitas vezes acaba bloqueando. Aí tem casais que ficam meses, anos sem relação sexual. Aí isso vai afetando outras questões. Porque a gente está falando aqui sobre saúde. Muitas vezes as pessoas acreditam que a gente falar sobre saúde sexual, a gente está falando sobre só essa questão... De tomar uma pílula, por exemplo, já resolveu todas as questões? Não existe, claro, esse tratamento. Até eu queria chegar nesse ponto com o senhor e perguntar... Qual que é a faixa de idade que mais se busca? Existe esse tabu de que não apenas homens mais maduros têm esses problemas de, por exemplo, de disfunção erétil, só os mais jovens têm problema de ejaculação precoce, ou tá todo mundo junto e misturado? Isso depende muito da situação de cada homem. Olha, eu vou falar para você então que tá todo mundo junto e misturado. Porque realmente não tem como prever. E assim, não é uma questão só da saúde sexual, tá, Alana? Se você for fazer hoje, pegar os adolescentes de 10 anos, de 11, 12 anos, fizer um exame de, sei lá, de glicemia, você vai se assustar. Se fizer o exame de colesterol nessa faixa etária, você também vai se assustar. Aí o senhor está chegando na parte da alimentação, que precisa ser cuidada também, né? É um contexto, não é só alimentação também. Veja a pressão que hoje o jovem sofre, né, em questão de vestibular, prova e tudo mais. O contexto de uma pessoa de 12 anos hoje é diferente do contexto de 50 anos atrás. E isso tudo, a gente fala sobre hábitos de vida, né, sobre condições e hábitos de vida. Tudo piorou. É claro que a saúde sexual também vai junto nisso. Não tem como... É aquele negócio que eu falei, né? O ser humano, ele é um ser multifatorial. Se a saúde como um todo está piorando, claro que vai afetar isso. E detalhe, então hoje eu vejo muitas pessoas de menos de 30 anos com disfunções eréteis grave, e eu vejo também pessoas
maduras também com ejaculação precoce. Até porque hoje está se falando mais sobre isso. Então, muitas vezes, sabe uma coisa que eu ouço muito no consultório? É o paciente falar assim: doutor, devia ter vindo aqui antes. Entendi. Antes quando? Há uns 40 anos atrás. Tá aí o segredo, então, não esperar para buscar atendimento. Deu vontade, você já sabe, então, qual que é o passo que você deve fazer. Procurar, no caso, o Instituto Homem. O Instituto Homem está localizado onde? Em Sorocaba, doutor? Sorocaba fica no Campolim. Tem outras unidades também aqui na região, né? Aqui no caso em São Paulo, nós temos 10 unidades no estado de São Paulo, né? Mas é interessante o homem ele começar a se atentar para os pequenas diferenças do corpo e pequenos desconfortos que ele começa a observar. Em vez de deixar para lá, em vez de empurrar para baixo do tapete. Porque isso pode, na verdade, até piorar de certa forma, quanto mais demorar para buscar atendimento. Exatamente, né? Exatamente. Aí é onde você falou tudo. Porque começa como um problema pequeno, mas isso não fica pequeno. Isso vai aumentando. Até porque existe a questão da bola de neve que envolve a questão psicológica. Então, peraí, ele começou com um problema bem leve causado por um problema físico. Aí, depois disso, ele começa a ter medo de procurar a próxima relação. Aí, isso tudo vai piorando com o tempo. Aí ele procura, depois de 2 meses, ter outra relação e aí falha novamente. Por quê? Porque ele já estava preocupado. A autoestima vai baixando. Vai baixando. E é interessante também, Alana, falar do papel da mulher nessa procura de ajuda. Então, hoje, 20% de todos os contatos que nós recebemos no Instituto não é por homens, é por mulheres, ligando, agendando, porque existe também a questão da prevenção na área da saúde sexual masculina. As pessoas, muitas vezes, o que acontece? A mulher agenda para o homem fazer o exame, a consulta com o urologista, a consulta com o cardiologista, para prevenção, né? Sim. E está acontecendo também com nossa especialidade também. A mulher, ela também está tomando essa frente, falando: eu estou agendando você para fazer uma consulta, porque existe prevenção também nisso. Tudo que é prevenção, tudo que pode ser melhorado na saúde, não é questão de vergonha, né? É questão de autocuidado. Isso que a gente precisa frisar bem. Doutor, agora 8h19. O homem que está ouvindo a entrevista agora, a mulher que está ouvindo a entrevista agora, aonde que encontra atendimento do Instituto Homem? Como que faz? Você pode entrar pelo site, né, institutohomem.com.br, e lá tem todos os acessos certinho, mas é muito importante a gente plantar essa semente na sociedade de autocuidado, de falar sobre isso. Eu sei que para as mulheres é muito difícil abordar isso com os maridos. Existe o ego sexual masculino, que eu falo no meu livro, e é realmente algo muito sensível, é um ponto nevrálgico, eu diria, na personalidade do homem. Mas se a gente abordar de uma forma mais leve, se a mulher abordar de uma forma mais... A mulher pode acompanhar também, no caso, a consulta do homem, né? Super, porque lá nós temos as cabines individuais e as cabines para casais, onde esse casal vai ser atendido, a mulher vai entender sobre o problema junto com o homem. Eu adoro quando vai casal, porque a mulher é uma peça fundamental na recuperação do homem, porque ela vai ser a incentivadora, ela vai ser aquela que vai querer entender, porque tem algumas mulheres que elas querem... tem 2 tipos de mulheres, né, nessa questão aí. Uma mulher que quer arranjar culpados e outra mulher que quer arranjar solução. A mulher que quer arranjar culpados é meio perigoso, né? Porque aí isso afeta muito o relacionamento da pessoa. Mas você tá com outro. Você não me ama mais. Porque eu sou feia. Aí existe a mulher que quer buscar a solução,
Que sejamos todos solucionadores, então, né? Isso, daí sim, essa daí levanta, essa daí vai, leva, agenda, vai junto, comparece na consulta junto, e isso faz toda a diferença. Tá certo, então, muito obrigada. Olha, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba com o Dr. Flávio Machado, especialista em saúde sexual masculina. Agora 8h21. Vamos para um café Excelsior. Doutor, obrigada por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Estávamos sentindo sua falta. Volte mais vezes. Um assunto de extrema importância que quebra tabus, né? Com certeza. Grande abraço para todo mundo. Foi um prazer imenso e vamos voltar outras vezes. Tá certo. Abração. Agora 8h22.